Olá, eu sou Sirlene Machado e te convido a entrar comigo no mundo maravilhoso das caixas. Bom, pessoal, hoje eu quero apresentar um lançamento da Caixa Cia de um kit de malinhas masculinas para o Dia dos Pais, com alça confeccionada em couro, numa cor alegre, mas ao mesmo tempo uma cor masculina, né? Pensando na questão dos pais, então. Mas pai chora, pai tem sentimentos, então aquela coisa do pai durão, o pai que não, né, que tem o coração mais bravo, como dizia os antigos, né? Não, os pais, eles têm sentimentos, né? E são pessoas muito sensíveis. Então, uma pessoa que é sensível, eu escolhi uma orquídea. Os tons da orquídea combinando com os tons da caixa. O que mais eu separei aqui? Separei uma cervejinha boa, os bombons bem gostosos, pensando sempre assim, gente, o trabalho que a gente vai elaborar, ele precisa ser pensado, ele precisa ser estruturado, né? Então, procurar coisas que os pais gostam. O papai gosta de castanha, de damasco, palito sabor picanha. Pegar produtos bons, produtos de qualidade, chocolates de qualidade, né? Um docinho. Equilibrar o nosso trabalho com um pouquinho de cada coisa. Esse vai ser um trabalho que o pai vai ter a caixa para pôr documentos, para o que ele quiser, né? Porque só as mulheres têm caixas guardando suas coisas? Os pais também, os homens também gostam muito e por sinal estão muito organizados de colocar no seu closet lá suas coisinhas separadas, né? As gravatas, os relógios. Então, assim, utilidade é fundamental. Num presente que ele vai ter a caixa, ele vai ter as flores e vai poder saborear aí uma comidinha bem gostosa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou confeccionar a minha orquídea dentro da primeira caixa, que é a maior. Essa orquídea, eu fui fazer um curso com o Thanos na escola e a gente aprendeu muitas coisas interessantes. Hoje, a natureza é o nosso maior bem, né? É um bem precioso, a gente precisa cuidar. Então, essa orquídea, ela vem amarrada com ferro, né, para o transporte. Mas tudo bem, ela chegou na sua loja, né, ela não precisa mais ter esses elementos. Ela vai ficar com o caimento natural dela, ela não vai ficar aquela coisa dura, né, com um ferro aqui. Quanto mais natural o nosso trabalho, quanto mais leve o nosso trabalho, mais bonito ele vai ficar, né? Então eu coloco um plástico para não sujar a caixa, porque a caixa é o presente, né? Eu coloco um plástico para enrolar aqui a orquídea. A orquídea é uma planta que quase não vai água, né? Então tem um tempo de durabilidade bem grande. Aí eu preencho alguma coisa aqui para me poder colocar mais alguma. A ideia aqui eu vou fazer um jardim, tá? Então eu vou colocar. Vou fazer um chão aqui para não umedecer, para não ter perigo de sujar a minha caixa. Pensando sempre que esse também é um presente, né? E convenhamos, essa caixa tá maravilhosa. Aí eu vou colocar um musgo, tá? Na verdade ele é um musgo diferente, tá? Mas ele é fibra de coco que chama. Então assim, é um trabalho bem legal, bem diferente para colocar ao redor da minha orquídea. Por que isso? Porque ela vai dar uma sensação de jardim, olha. Ele vai dando texturas aqui, né? Então aqui eu tenho a textura da planta com as raízes, né? E aqui então eu tenho uma textura da fibra de coco. O bonito da orquídea é que ela tem um caimento maravilhoso e ela aparece bem
Ela dá essa ideia de que ela tá livre, né? Isso é interessantíssimo. Aí eu coloco um pouquinho de musgo verde para o meu trabalho ficar diversificado. Então eu tenho um pouquinho do verde, eu tenho um pouquinho do marrom. Eu vou fazendo o meu jardim aqui. Vou preparar o ambiente para ela ficar à vontade, num ambiente então verde, com bastante musgo. Isso tudo ajuda bastante para a umidade dela também, porque quando tu dá aquele spray de água, ela vai ficar bem legal. Aqui eu coloquei só um detalhezinho para segurar um pouquinho o tronquinho embaixo. Aqui eu tenho então o meu primeiro jardim. E olha como ela tá linda, ela tá pendente, ela tá numa harmonia, ela tá solta. Ela transmite que a gente não engessou uma planta dentro de uma caixa. Essa planta, ela tá falando por si, né? Esse é a minha primeira caixa que eu coloquei, então, a minha planta. Agora, eu vou fazer aqui um outro cesto. A ideia aqui é colocar alguma coisinha do que eu separei já para o meu trabalho. Sempre colocando um pouquinho de enchimento embaixo, até porque, se for colocar um bombom, o bombom cai, né? Então, a gente acaba colocando uma ideia aqui dentro. E também para não ter perigo nenhum de sujar a caixa. Aí, aqui eu vou colocar, eu ponho a caixa, a tampa um pouquinho mais assim, para ela dar essa segurada aqui, né? Vou colocar uma cervejinha e vou pôr um biscoito aqui na frente, certo? Aí eu deixo o segundo trabalho, que ainda falta os acabamentos por dentro. E aí eu vou para o terceiro trabalho, que depois eu quero colocar todos no mesmo contexto. Deixa ela aqui, coloco para cá e vou para a terceira caixa. Mesma coisa, coloco aqui embaixo e vou colocando o meu damasco. Eu vou pôr um pouquinho mais, deixar o damasco um pouquinho mais para cima. Deixa eu só pegar mais um pouco de enchimento aqui para levantar um pouquinho mais. Aqui. Porque o meu bombom, ele é pequeno, então ele pode cair e ficar sem aparecer. A ideia é que ele apareça porque ele é muito bonito. Aí, coloquei a castanha, o damasco. Na mesma ideia de que a tampa fique um pouquinho mais deitadinha. E apareça bem os meus produtos também, né? Porque são produtos de bastante qualidade. Deixa eu só pensar. Agora eu vou pegar um pouco de uma palha verde. Vou colocar aqui no meio. Esse verde vai combinar no final com os verdes que eu já coloquei na outra caixa. E aqui é só para levantar um pouquinho para colocar os bombons, tá? Que é a parte final do meu trabalho. Por que um trabalho tem que ser bem pensado? Porque quando a pessoa vai receber esse trabalho que tu tá fazendo, ela precisa perceber
que foi escolhido com bastante cuidado os produtos que essa pessoa vai receber. Não adianta pegar um cesto e colocar um monte de coisas dentro, se aquelas coisas que estão lá dentro não são saborosas, não são de qualidade, certo? Por quê? Porque essa pessoa, ela vai fazer propaganda para outras pessoas. Então, esse é o teu nome que está circulando e em matéria de comida, de alimentação, as pessoas têm o hábito, né, de falar: ai, eu ganhei uma comida tão gostosa de tal lugar, e a gente acaba fazendo a nossa propaganda. Ó, olha como ficou lindinho. Uma colocação, então, dentro da caixa. Coloquei o enchimento embaixo e coloquei uma palha por cima. E coloquei alguns produtos, então, já confeccionando a nossa cesta. Essa outra, na mesma proporção, eu agora vou colocar um pouco do verde aqui também. Eu poderia deixar as 3 caixas, aliás, 2 caixas com trabalhos e uma eu poderia deixar totalmente fechada, sem nada, né? Vai ficar bem bonita essa caixa aqui também. Coloca um pouco de materiais, então, atrás, um pouquinho de palha. E é uma palha bem gostosa, ela é uma palha limpa, ela não vai dar cheiro nas comidas que tu tem aqui dentro. Então, tudo isso tem que pensar, né? Pensar bem. Por isso que hoje a parte de cestaria numa loja, numa floricultura, num bazar, está sendo muito valorizado, né? Por causa disso. A gente tem um cuidado todo especial aí para ter um produto diferenciado. Então, aqui a gente colocou o restante do nosso cesto. Já notaram que eu tenho um cesto, mais 2 caixas que complementam o presente, certo? Agora, olhando aqui, eu tenho as 3 ideias que foram colocadas aqui. Então, deixa eu pôr um pouco mais para trás. O presente que se vai ter aqui são 3 presentes em um só. E olha como fica linda esta orquídea, então, com esse caimento dela. Tá? Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar um laço desta palha aqui, tá? Vou prender ele ali. Porque a minha caixa, ela já tem um detalhe bonito na alça aqui embaixo. Então, eu não vou colocar muita fita para não ficar muito poluído. E aqui eu vou amarrar, então, 2 para segurar a tampa. E aqui eu posso amarrar também uma cordinha para segurar a tampa, para que todas as tampas fiquem assim, certo? Então, vou colocar para cá. Aí você vai dizer: ah, mas como é que eu vou transportar? O transporte de um presente desse também tem que ser pensado. Eu não posso mandar com motoboy, né? Eu tenho que mandar esse trabalho já com uma estrutura, né? Uma caixa que tenha mais ou menos um tamanho especial para colocar os 3 presentes junto. E na própria caixa que tu tá mandando, tu colocar um laço na própria caixa corrugada que tu tá fazendo. Peguei esse fio da Juta e Companhia, tá? É um fio rústico e olha a cor, combinando com todo o meu trabalho, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fio aqui e vou dar um lacinho bem discreto aqui em cima
para que a tampa fique segura aqui, ó. Simples, ó, só um lacinho aqui em cima ali para segurar a tampa para ela não cair. Faço o mesmo trabalho na pequena. Eu passei o fio por baixo e por aqui, ó. Juntei, passei por trás da alça, né? Pra gente conseguir então aparecer bem a alça e não danificar nada da caixa. Faço o outro lacinho aqui. Olha que fofo. Tá vendo? Que interessante. O segundo trabalho e aqui eu vou passar o terceiro. Aqui também fiz a mesma coisa. Passei por baixo, passei pela frente da minha alça e vou dar um lacinho aqui. Um lacinho super simples, é só um top, tá? Que vai dar o nosso trabalho. Então, essa é a nossa ideia para o Dia dos Pais. E vou dizer que ficou maravilhoso. Esse é um trabalho que tu pode deixar na vitrine da sua loja ou assim, na entrada, aonde todas as pessoas vão entrar e vão ver aquele presente. Já qualquer opção, se a pessoa quiser só os 2 cestos ou só a caixa com a orquídea, também é uma opção, tá? Mas com certeza absoluta que as pessoas vão querer pegar os 3, né? Porque ficou muito lindo e vai ser uma baita propaganda para sua loja também de um trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Curtiram, gostaram? Ative o sininho de notificações, né? Dá um like lá para mim e continue me seguindo que eu vou adorar. Um beijo para todos.